a importância que o período sensório-motor tem para desenvolver todas essas capacidades que a criança precisa ter. Automaticamente, ela vai desenvolver a inteligência, a cognição dela aí. Então, para que a gente possa entender um pouco mais desses fatores psicomotores, em que idade que ela precisa estar adequada para aquela função, eu preciso conhecer todas as fases do desenvolvimento de uma criança. E onde é que você vai estudar isso? Aqui nesse curso de psicomotricidade. Veja só que legal. Vocês vão estudar toda aquela parte da grafomotricidade e entender que uma criança, não adianta eu querer forçar uma criança escrever com letra cursiva num período que não dá certo para ela. Qual é o tempo adequado para a tonicidade? Para ela ter uma segurança, para ela conseguir segurar um copinho de água e não cair, e não derrubar. Olha, qual é a idade principal, qual é a idade do equilíbrio de uma criança, que ele consegue ficar em pé, que ele consegue se sustentar? Por que uma criança precisa engatinhar primeiro para depois ela andar? Porque ela tem uma idade específica para que o corpo dela esteja em alinho e consiga sustentar como que eu vou dizer, numa motricidade ampla aí para ela. Que ela consiga se equilibrar. Entenderam? Então, eu deixei aí nesse slide, e vocês vão ter depois lá disponível para vocês verem quais são a idade apropriada para isso. Vocês estão vendo a praxia fina, gente? De 6 aos 7 anos. Então, por que eu quero que meu aluno, de primeiro ano, aprenda a escrever com letra cursiva? Não dá. A motricidade dele não está adequada ainda. Entenderam? Por isso que vai ter tanto aluno espelhando números, espelhando letras, porque ele ainda não desenvolveu essa motricidade de acordo com a idade dele. Não está de acordo ainda, está em totalmente desalinho. E o que a gente vê nos dias de hoje, gente, infelizmente, é que muitas escolas, eles dão muita prioridade, eles priorizam mais aquelas atividades prontas, xerocadas, né, do que a parte motora, do que o desenvolvimento psicomotor realmente da criança. E é lá na educação infantil que essa parte vai estar propícia para ser trabalhada. Essas vivências motoras acontecem lá no início da idade dele. E é lá na educação infantil que vai acontecer isso, certo? Agora, a gente vê às vezes que é só na aula de educação física que acontece isso. Se tem algum professor de educação física me escutando, vai me dar razão. É na aula de educação física que ele vai fazer. Só que ele tem, às vezes, no máximo 2 aulas. Como é que ele vai conseguir, dentro de 2 aulas, desenvolver toda essa importância desse motricidade nesses alunos? Não tem jeito. Por isso, a professora de educação infantil é a primordial para trabalhar com tudo isso daí. E olha, gente, essas crianças de hoje em dia, elas estão vivendo na era da tecnologia. Diferente de crianças que viveram na década de 80, mais ou menos, que brincavam na rua, que subiam em árvore, que jogavam futebol na rua, não tinha perigo, né? Que eles brincavam de amarelinha, que eles passavam anel, que eles brincavam de roda. Hoje, você não vê criança brincando de passanel. Quando eles vão fazer isto aqui, ó, eles seguram de tal forma que a mãozinha não faz essa conchinha para cair o anel. Eu vejo aqui na clínica, a criança tem dificuldade de fazer isto para pegar areia, para poder jogar com a mãozinha, fazer essa conchinha aqui, ó. Se ela tem essa dificuldade, você imagina para fazer o resto. Certo, gente? Agora, uma coisa fica certa. Nós temos, tudo bem que está na tecnologia, aquela coisa toda, mas todo mundo sabe que nós temos uma coisa chamada cérebro, que ela tem uma capacidade infinita de se adequar, de se adaptar.
de se modificar. E como é que nós chamamos isso? Neuroplasticidade neural, neuroplasticidade cerebral. E quando eu faço esta criança se adaptar, se modificar, automaticamente ela vai conseguir ter essas capacidades psicomotoras tão necessárias. Por isso, gente, quanto mais estímulo a criança receber, mais o cérebro dela terá condições de estabelecer novas conexões e novas sinapses. Bora lá trabalhar, meus amores. Bora lá fazer coisas diferentes com essas crianças. Vamos pensar em alguma coisa aqui? Olha só, lembra do peão? Que a criançada gostava tanto de fazer? Se cair, vocês me perdoam. Mas olha só, para a criança fazer este movimento, certo? E depois jogar, é muito complicado. Ela tem muita dificuldade. Agora, por que essas dificuldades de aprendizagem estão relacionadas com as áreas motoras? O que uma coisa tem a ver com a outra? Vamos ver? O que um esquema corporal, uma má formação do esquema corporal, vai acarretar? Gente, olha, eu falei no início, a criança vai andar deselegante, vai trombar nas coisas, ela vai ser muito lenta, vai ter uma postura inadequada para sentar, para ficar ajoelhada, para tudo. Ela vai faltar controle para as partes do corpo. Consequentemente, se ela tiver uma má posição, como é que vai ser a caligrafia dela? Ó, deitada. A leitura dela vai ser aquela que vai ser assim, ó, falta de controle determinado. Entendeu? É uma leitura sem harmonia. E o emocional dela? Vai ser uma criança tímida e retraída, por quê? Porque todo mundo vai ficar pegando no pé dela, sem contar que ela pode sofrer um bullying. Vai ter dificuldade para se expressar, vai ter mau humor, de se ajustar ao meio, vai ser uma criança desatenta, certo? E a estruturação espacial, quando a criança não consegue se estruturar dentro do espaço, claro, é aí que vai ter o problema. Vai ser uma criança que dificilmente vai distinguir o B pelo D, o 12 para o 21, o N pelo U, o B pelo P. Aí você vem lá me dizendo, olha, eu tenho uma criança que tem dislexia. Pode até ser, porque ela pode acontecer que ela tenha, mas não necessariamente ela tem dislexia porque ela está fazendo, não está conseguindo fazer a distinção. Algumas vezes pode ser a desestruturação espacial. Ela precisa trabalhar o espaço. Como é que eu vou trabalhar o espaço dentro disso? Com atividades lúdicas, com atividades que mostrem para ele como facilita a vida dele quando ele conhece o espaço. A discriminação visual dele vai ser muito grande. Então, uma atividade como essa aqui, ó, ele vai ter dificuldade de ver que essa melancia é diferente dessa, que essa está na posição errada. Gente, parece que eu estou mentindo, mas isso é verídico, foi feito com meus alunos e eles não conseguiram descobrir que a diferença está na posição, que a diferença está que uma está cortada e outra não. Olha só, essa atividade, onde tem um monte de criança com vários tipos de bolsa, como é que eu vou saber que esse menino tem essa mochila e esse boné? Você está vendo aí? É difícil para ele. Ele não tem estruturação espacial. É uma criança que, ao invés de escrever escola, vai escrever secola, secada, ao invés de escada. Vai ter dificuldade de colocar a letra na frente. Entendeu? Consequentemente, vai ter uma dificuldade na lateralização também. Porque ela tem que entender que o E vem antes do S. Então, nem precisa dizer que ela vai ter uma dificuldade de relacionamento. E a estruturação temporal, gente? O que acarreta? Matemática. Dificuldade na matemática. Ela vai ter uma desorganização tamanha, porque ela não vai entender o antes e o depois. Se ela não entende o antes e o depois, ela não vai ter noção de tempo, noção de hora, meses,
semana, isso é um caos na vida dela. Ah, então ela tem uma descalculia? Pode até ser que ela tenha uma descalculia. Não necessariamente tenha. Vai ter uma dificuldade de relatar fatos. Para escrever uma história, ela não vai ter um começo, meio e fim. Percebe? Quem vem antes do 12, quem vem depois do 10, o que é noção? O que é dezena? O que é centena? O que é unidade? Essas noções vai ser muito difícil. Se eu disser para ela, olha, dê 3 passos para frente, 2 para o lado direito, difícil. Seguir o mapa vai ser o caos. Então, volto a dizer, criança que não tem estruturação, comportamento dela, autoestima extremamente baixa. Atrasos para compromisso, para entrega de materiais. Por quê, gente? Virgem era para hoje. Mas hoje é dia 15? Não, hoje é dia 16. Ah, não tem noção de tempo. Beleza? E na coordenação motora global, o que pode acarretar? Olha, são aquelas crianças que vão ter movimentos bruscos. Para comer uma maçã ou uma banana, vou pegar uma banana, ela vai espremer na mão. Entende? Ela não vai ter esse movimento harmonioso. Ela vai ter um desequilíbrio. Automaticamente o caderno dela vai ser totalmente desorganizado. Vai ser aquela criança que vai começar aqui, ó, e se a professora parou no quadro, aqui, porque no quadro ela não teve mais espaço, ela vai parar no caderno dela, então. Ela vai acabar funilando. Chega aqui embaixo, ó, ela já virou isso aqui. Vai ter a letra ou muito grande ou muito pequenininha. A letra M grandona, a letra A pequenininha, totalmente desorganizada, né? Dificuldade para desenhar tremenda. Então, nós vemos aqui que eu poderia começar com um desenho, com um esquema corporal, com um quebra-cabeça de superposição, para colocar por cima. E aí ela vai copiando, ela vai copiar desenho. Primeiro ela vai fazer isto, certo? Ela vai ter uma postura incorreta para sentar. Vai ter muita dificuldade em jogos coletivos. Sabe que vai dar dó, gente? Por isso ela vai ter vergonha, vai ter uma dificuldade mesmo de relacionamento. Sabe por quê? Porque quando tá naquela coluna assim, ó, que alguém tá escolhendo, esse para mim, não, esse eu quero. Ele vai ser sempre o último, ninguém vai querer escolher ele. Por quê? Porque ele vai ter dificuldade nos jogos coletivos. Se é para jogar bola, a bola escorrega da mão. Se é para chutar, ele chuta torto. É uma criança que vai estar totalmente desorganizada.